Como hoje é culto de libertação, eu vou mostrar para vocês a libertação que Deus fez na minha vida e continua fazendo, porque ela não pode parar. Existem níveis dessa libertação. Eu não vou me demorar, porque eu não sou pregador da noite, mas vou trazer duas mensagens rápidas para falar dessa verdadeira libertação que deve ser feita em cada um, precisa ser feita em cada um de nós. Está em livro de Atos, capítulo 3, versículo 19, palavra bem conhecida. 4 palavras que faz parte da vida do cristão, não pode jamais ser esquecidas, não pode jamais ser deixadas de lado. Todos os dias nós temos que visitar 4 palavras na Bíblia, e aqui está escrito pelo menos a principal delas. Sem essa palavra que está escrita aqui, ninguém tem vida com Deus. Ninguém. Diz assim em versículo 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Deus o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. Aleluia! A ele ouvireis tudo quanto vós disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Na minha Bíblia está exterminada, alguma está desarraigada, outra está banida do meio do povo. Essa palavra, meu irmão, deixa claro que o arrependimento, quando é genuíno e verdadeiro, ele cancela pecado e iniquidade. Então nós temos que buscar arrependimento todos os dias da nossa vida. Sem arrependimento não há perdão, e sem perdão não há salvação. 4 palavras fundamentais na vida do cristão. Perdão, 2 sentidos. O primeiro, e misericordioso, é um perdão que Deus nos dá para todos os nossos pecados, iniquidade e transgressão. E o perdoar o seu irmão. Por que eu estou trazendo essa palavra? Porque muitas pessoas ainda estão na presença de Deus que receberam o perdão de Deus, mas não conseguem liberar o perdão do seu irmão. Diz que não consegue. Então, a verdadeira libertação da vida do cristão é essa: é você aprender a liberar o perdão. Porque não é fácil, não, é difícil. Jesus contou uma história do credor compassivo, quando ele disse que na história começa dizendo assim: que um rei resolveu ajustar conta com o seu servo. Trouxeram de um que devia 10.000 denários. 10.000 denários. Isso significa todos os pecados que eu tive na minha vida, desde que eu nasci até o dia da minha conversão. E eu me converti com 46 anos. Olha quantos pecados eu cometi. A Bíblia diz que nós já nascemos no pecado. Desde o dia do meu nascimento até os 46 anos, eu tenho como contar o número de pecados que eu cometi? Não, porque a dívida que nós temos, que eu tinha com Deus, era pecado, iniquidade. Ele rogou diante do rei, dizendo: "Sê paciente comigo e tudo lhe pagarei." E o Senhor perdoou toda a dívida. O Senhor tinha dado ordem: vende ele, a mulher, os filhos e tudo que ele possui para pagar a dívida que ele tem. Mas ele rogou diante do Senhor, pedindo: "Sê paciente comigo e tudo lhe pagarei." Saindo ele da presença daquele Senhor, daquele rei que havia usado de misericórdia, de compaixão e bondade para com ele, encontra o seu conservo, e lhe devia 100 talentos, 100 denários. A dívida dele era 10.000 denários. 10.000 denários significa 60 milhões de... A dívida dele era 10.000 talentos. 10.000 talentos significa 60 milhões de denários. Ele foi perdoado de 60 milhões de denários e encontrou o seu conservo que lhe devia 100 denários. Naqueles dias,
Um dia de trabalho equivalia a um denário como pagamento. Ou seja, aquele conservo precisava trabalhar apenas pouco mais de 100 dias para pagar ele a dívida de 100 denários. Mas ele, aquele servo, disse a mesma coisa que ele disse para o rei: ser paciente comigo e tudo lhe pagarei. E ele chama os guardas, chama os verdugos, chama os torturadores e manda prender aquele homem. Vendo seus amigos a atitude que o rei tinha tido com ele e a atitude que ele teve com o seu conservo, volta ao rei e relata tudo o que ele tinha feito. E o rei manda chamar ele, manda prender ele, porque ele não agiu com misericórdia do mesmo jeito que Deus agiu. A dívida que uma pessoa, qualquer pessoa tem contra você, a dívida que qualquer pessoa tem para você, representa esse homem que devia apenas 100 denários. Mas a dívida que cada um de nós tínhamos com Deus era de anos e anos, desde o nosso nascimento até a nossa conversão, e tudo que nós fizemos depois da nossa conversão, porque não é porque a gente se converte que a gente para de viver a Deus, não é porque a gente se converte que nós paramos de pecar. Jesus já carregou tudo que nós fizemos e tudo que nós iremos fazer, mas nós continuamos ainda cometendo alguns delitos, cometendo algumas faltas, nós ainda continuamos, seja pensado ou de um momento repentino, que não dá tempo nem de pensar, não dá tempo nem de raciocinar, e a gente comete uma falta. Essa história, meus irmãos, termina. Essa história que Jesus contou termina com Jesus dizendo: assim será também no céu, se cada um, assim será, assim meu Pai fará com vocês, com cada um no céu, se cada um de vocês não perdoar o vosso irmão. Se cada um nos perdoar a vós mesmos. Glória a Deus, aleluia. Então, meu irmão, a maior libertação que nós podemos ter na nossa vida é a compreensão, entendimento, discernimento do que o arrependimento genuíno e verdadeiro, porque o arrependimento é remédio espiritual, não tem contraindicação. Você pode tomar do arrependimento quantas vezes for preciso, nenhum mal faz, nenhum mal. Pelo contrário, o arrependimento só traz cura no coração. O arrependimento e o perdão que você libera para o teu irmão cura soberba, orgulho, arrogância, cura diversas doenças espirituais, e essas doenças espirituais causam diversas doenças físicas. Quando você tem arrependimento, quando você libera o teu perdão para os teus irmãos, você vai curando cada uma dessas doenças espirituais. E toda vez que você cura uma doença espiritual, você vai curando uma aflição física. Que Deus possa levar a compreensão pelo simples dessa mensagem, dessa palavra, porque a importância dela para cada um de nós é muito grande. Eu agradeço a minha oportunidade.